Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte numa nova semana, que seja produtiva. Participe do programa com a hashtag GE Pará. A gente vai direto para a classificação de momento do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. A liderança é do Ferroviário, mas olha, o Santa Cruz, que é o segundo colocado, pode voltar à liderança porque enfrenta hoje o Jacuipense, à noite, no Recife. Pelos critérios de desempate, no caso, o menor número de cartões vermelhos, o Vila Nova, com os mesmos 13 pontos do Remo, é o terceiro colocado, deixando o Leão em quarto colocado, fechando aí a zona de classificação para a próxima fase. O Paysandu deixou o G4 e está na quinta colocação com 11 pontos ganhos. Olha, o Remo finalmente reencontrou a vitória depois de um jejum de 7 partidas. Foi 1-0 no Manaus, na estreia do técnico Paulo Bonamigo e com um gol de um atacante que veio da base. A volta do capitão foi exemplar. Saída do túnel à frente da equipe. Eduardo Ramos voltou a ser titular depois de se recuperar de uma lesão. Teve uma última conversa com um dos estreantes da noite, o técnico Paulo Bonamigo. Mas até Eduardo aparecer, o Manaus criou as melhores chances. Janeudo arriscou de fora da área. Mas na primeira boa oportunidade, Marlon fez um passe com as mãos na cobrança do lateral. Eduardo Ramos mandou no travessão. Eduardo queria jogo. Na cobrança de falta, chamou para si a responsabilidade. O Remo seguiu atacando. Nesse lance, Hélio Borges pegou mal na bola. No cruzamento do também estreante Ricardo Luz, a bola passou por Charles, por Eduardo não, mas o chute foi para fora. Nesse outro lance, Charles recebeu o lançamento, caiu, chutou e o goleiro defendeu. No finalzinho do primeiro tempo, o lance que os manauaras ficaram na bronca. A bola tocou na mão de Jansen e o árbitro não marcou pênalti. No segundo tempo, um lance inacreditável. Gustavo Hermel teve tudo para fazer o gol. Chutou em cima do goleiro. O Remo seguiu com a estratégia e desperdiçando. Com a defesa pressionada, quase gol contra de Luiz Fernando, do Manaus. O time visitante só conseguiu levar perigo com Janeudo, de fora da área. O Remo chegava mais perto. Varley poderia ter chutado, decidiu cruzar. Mas aos 35 minutos, Marlon transformou a cobrança de falta num passe na medida para o Wallace subir alto e fazer o gol. 1-0 Remo. O Manaus ficou com 1 a menos. Luizinho fez falta dura e foi expulso. E o Wallace queria fazer o segundo. Mas o 1-0 no placar já era o suficiente para quebrar a sequência de 7 partidas sem vitória e recolocar o Remo no G4. Já do lado amazonense, já são 4 partidas sem vencer. Agora o próximo adversário do Remo é contra o rival Paysandu. O Leão terá uma nova oportunidade para encerrar uma outra sequência, a de 10 partidas seguidas sem vencer um clássico. Seria uma injustiça muito grande se o Remo não saísse vencedor pelo volume. Mas é evidente que nós precisamos crescer no aspecto tático, no aspecto de vontade. A gente viu a entrega, foi boa, e cada jogo uma evolução contínua, e dar parabéns ao grupo pela atitude. A partir de segunda-feira a gente começa a estudar o nosso reparo. Continuar o trabalho, tem muita coisa que melhorar, porque a exigência da competição vai pedir que o Remo jogue muito mais que jogou hoje. E olha, ainda no fim de semana, o Remo anunciou a contratação do atacante santareno João Diogo, de 21 anos, que foi revelado pelo futsal azulino. O último clube dele foi o CRB de Alagoas. Mas o Remo também dispensou o meia Robinho. Ele disputou 15 jogos com a camisa azulina, mas não marcou nenhum gol. Com a saída de Robinho, o Remo chegou a 6 jogadores dispensados depois da retomada do futebol. E no sábado, em João Pessoa, o Paysandu saiu perdendo para o Botafogo da Paraíba, mas chegou ao empate, mesmo com um jogador a menos e na estreia do técnico Matheus Costa. Vamos ver como foi. Em João Pessoa, o Paysandu queria se manter no G4 do Grupo A da Série C. O adversário era o pressionado Botafogo da Paraíba. Naquele momento, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E os donos da casa começaram bem. O ex-bicolor Rodrigo Andrade teve as primeiras 2 oportunidades. O Papão respondeu com Vinícius Leite. Nesse contra-ataque, Vinícius Leite errou na hora da conclusão. O meia Juninho chegou mais perto, Samuel defendeu.
Depois do escanteio, Elielton cabeceou livre e o goleiro do Belo fez grande defesa. No segundo tempo, Vinícius Leite cobrou falta para a área e o goleiro do Botafogo apareceu mais uma vez. Em uma rara chegada dos donos da casa, Lohan de cabeça abriu o placar. As coisas ficaram mais difíceis para o Paysandu depois que Mikael tinha a bola dominada, mas tentou sair jogando, perdeu o controle e fez falta. Segundo amarelo, e o zagueiro bicolor foi expulso. Matheus Costa optou então pela entrada de Wesley Matos para recompor o setor. Quis o destino que o mesmo Wesley Matos, de cabeça, empatasse o jogo aos 41 minutos. Final, Botafogo da Paraíba 1, Paysandu também 1. Levar 4 pontos para Belém, né? Importantíssimos. E muito feliz, cara. Muito feliz que a gente tá voltando muito bem, muito confiante. Já são 3 partidas sem perder. E que a gente possa engrenar de vez agora no clássico, fazer um grande jogo para que a gente possa buscar mais 3 pontos. A gente lamenta um pouco o resultado, viemos aqui para buscar vencer, a gente sai satisfeito pelo que nós produzimos, né? Se tivesse que sair um vencedor, sem dúvida alguma seria a nossa equipe, né? Talvez um dos melhores da partida foi o goleiro do Botafogo, que fez excelentes defesas, né? Então a gente tem que enaltecer também aquilo que nós produzimos. Falando agora de Repá, né? Paysandu e Remo vão se enfrentar neste sábado às 7 da noite no Mangueirão pela 9ª rodada da Série C. E já está definido que o clássico não vai ter a presença de torcida.